que essa lei mosaica que Lucas aqui destaca, estabelecia que 40 dias após o nascimento do primeiro filho, ele deveria ser apresentado a Deus no templo, e a mãe deveria também ser encaminhada para o que eles chamavam de purificação. Assim, Maria e José cumprem esse rito. Ele está ligado, na verdade, esse rito, à questão dos primogênitos quando da saída do Egito. Deus poupou os primogênitos dos hebreus, e assim eles fazem essa memória através desse rito da apresentação. Mas Lucas faz questão de lembrar esse episódio, porque justamente é nesse momento que temos a grande revelação da pessoa de Jesus, particularmente nessas palavras que Simeão dirige aos seus pais. Ele define Cristo como luz das nações, como glória do povo de Israel, mas também como um sinal de contradição. Mas a nossa reflexão de hoje vai girar em torno desse dado inicial, que é justamente a apresentação do menino Jesus ao templo, e da conclusão que Lucas diz, acrescenta para nós, que ele crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O rito de apresentação, como no passado, ele não existe mais dentro do cristianismo. Até um tempo atrás, as madrinhas levavam a criança até a igreja para apresentá-la ao pároco e solicitar o batismo da criança. Mesmo esse rito hoje em dia já não é mais observado. Mas há aqui, nesse gesto, um significado espiritual que permanece. Os pais cristãos, eles são lembrados de oferecerem seus filhos a Deus e de ajudá-los a crescer em sabedoria e graça, isto é, não só fisicamente ou intelectualmente, mas também espiritualmente. Quando os pais oferecem seus filhos a Deus, os reconhecem como dom do próprio Deus. Nós acreditamos que é o próprio Deus que, no momento da concepção, infunde na criança um princípio espiritual que nós chamamos de alma. Por isso, os pais colaboram com o Criador na criação. Eles procriam, porque único é Deus, o Criador. Esse oferecimento ou apresentação a Deus não é um momento, não é simplesmente um momento, mas uma disposição de preocupar-se pela educação cristã dos filhos. Os pais são os primeiros evangelizadores dos filhos, ainda que não tomem a plena consciência disso. Mas quantas vezes nós estamos educando os nossos filhos simplesmente porque ensinamos a ele alguns gestos e algumas orações e respondemos às perguntas que eles nos fazem, e eles observam certamente os juízos que a gente emite na presença dele a respeito das situações e das coisas, e assim nós estamos também evangelizando. Jesus acolhia as crianças como se elas pertencessem ao reino dos céus, porque ele sabia que numa linguagem adaptadas a eles podiam acolher em melhor grau as verdades religiosas. As crianças nos surpreendem na forma simples de entender ou aceitar certas verdades da fé que nós adultos não conseguimos. Há quem se pergunte se vale a pena semear nos pequenos o germe da fé, já que sabemos que outros mestres vão, digamos assim, educá-los ao longo do caminho. Nós não devemos temer o futuro. O que damos aos nossos filhos são como essas pequenas velas que nós hoje carregamos ao início da nossa celebração. E a respeito disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que é uma espécie de parábola da vida de um poeta que ele escreve. Ele diz assim, alegoricamente: um dia parti para uma longa viagem. Era ainda escuro quando eu saí de casa e minha mãe me colocou nas mãos uma pequena lanterna para iluminar a minha estrada, recomendando-me que não me separasse nunca dessa pequena lanterna. Caminhei por horas sob a luz dessa pequena lanterna. Depois, ao longo do caminho, o sol começou a aparecer. E a luz do sol começou a diminuir a força da luz daquela lanterna.
Ao meio-dia, então, a luz praticamente se empalideceu e me veio então a tentação de jogar fora essa lanterna. Mas eu me recordei da promessa que eu fiz à minha mãe e continuei a ter mecanicamente nas minhas mãos aquela pequena lamparina. Caminhei agora ainda mais durante o dia, até que de repente começou o sol a se pôr e se fez de novo escuro em torno a mim. Aquela pequena chama que eu tinha em mãos começava de novo a se fazer notar, até que de repente fez-se escuro completamente. E assim eu me dei conta que era a única coisa que me permitia prosseguir, e levar a termo a minha viagem, era justamente aquela lanterna. E fiquei muito feliz de tê-la guardado comigo. A fé que uma criança recebe dos seus genitores ao início da longa viagem da vida é a única luz que ele possui ou possuirá. Depois outras luzes se acendem, outros interesses e valores vão lhe ocupar a mente. A fé da criança vem logo eclipsada, mas vem sempre à noite, e muitas daquelas luzes se apagam, restando aquela luz da fé, recebida no batismo e alimentada por suas famílias, que a gente sempre lembra quando entrega a vela aos pais. O meio melhor de transmitir a fé é vivendo-a com eles e diante deles, reconhecendo que nunca seremos perfeitos nesse setor, mas nem por isso nós devemos desanimar. Junto a essa educação para a fé, deve estar também a educação para a liberdade, onde eles sintam-se livres para acolher ou rejeitar as convicções dos seus pais, e que independente disso, eles se sintam sempre amados. Quando se faz possível, quando já não é mais possível falar aos nossos filhos sobre Deus, é chegado o momento, dizia São Francisco de Sales, a mamãe, de falar a Deus sobre os filhos, isto é, de rezar por eles. Nesse gesto de consagrar os filhos a Deus, algumas famílias cristãs têm dificuldade, muitas vezes, de aceitar que eles sigam a vida religiosa ou sacerdotal. Deveria ser uma honra para os pais acompanhar o filho ou a filha nessa difícil escolha, tanto quanto seria conduzir os filhos ao altar no dia do matrimônio. Para muitos de nós religiosos, consagrados ou sacerdotes, não existe criatura nenhuma capaz de preencher a nossa vida e de fazermos felizes como Deus é capaz. E nenhum filho ou filha permanece mais próximo aos pais e mais disponíveis em momentos de necessidade do que nós que fomos consagrados ao Senhor. Muitos pais fizeram a experiência de pedir desculpa aos filhos por não terem entendido a sua escolha. Minha mãe nunca literalmente me pediu desculpa das palavras duras que ela me disse quando eu resolvi entrar no seminário, mas para ela essa verdade se fez muito presente. Por fim, lembremos a comovente vida de Santa Teresa do Menino Jesus, no sustento que recebeu dos seus pais e realizar a sua vocação. Diante das próprias dificuldades iniciais enfrentadas, quando sua mãe já tinha falecido, Teresa se comprometeu com o seu pai em tornar-se uma grande santa. A Igreja compreendeu esse resultado da santidade de Teresa e do esforço dos seus pais, tornando-se assim a primeira família cristã canonizada em Roma. Eles testemunham o que significa justamente apresentar os filhos a Deus. Lembremos nós de apresentá-los. Rezemos por nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, para que Deus possa envolver em sua bondade e em sua providência esses jovens. Nosso mundo anda bastante complicado, caminhos demais, palavras demais, mas nós precisamos deixar a nossa fé muito clara para eles, no que acreditamos e no que nós esperamos também, que Ele carregue com eles para a vida toda.